sabes do anelo que há em minha alma. É como fogo bem aceso em meu coração. Senhor, pergunto, por que é que eu não posso andar pelos países deste mundo perdido? Eu quisera ir ao missionário. Eu quisera, Senhor, ir a proclamar mil filhos quase mortos, sem saber que há um Deus. Eu quisera anunciar mesmo aqueles quase mortos, sem saber que há um Deus. Eu quisera anunciar. Somente tu conheces os meus problemas. Somente tu, Senhor, me ajudarás. Porque sei que te vivo, tudo em mim podes fazer. Irei, Senhor, aonde me ordenares. Eu quisera ir ao campo missionário. Eu quisera, Senhor, ir a proclamar mesmo aqueles quase mortos, sem saber que há um Deus. Eu quisera anunciar mesmo aqueles quase mortos, sem saber que há um Deus. Eu quisera anunciar. Bem, mais uma vez eu quis apenas mostrar para vocês o que a gente faz aqui depois de uma caída de neve. A gente precisa limpar os acessos, as escadas, porque em uma emergência a gente tem que ter condição de sair. E pode continuar caindo neve, e esse lugar onde a gente limpou permite a passagem. Costuma-se também jogar sal grosso, para derreter a neve. Mas são poucas as pessoas que fazem isso, porque depois que faz a limpeza já permite transitar. A gente anda com cuidado. Mas vamos ali para dentro que eu quero conversar com vocês no Conexão ID de hoje. Não perca, vai estar muito importante. Bem, meus irmãos, graça e paz, muito obrigado por mais uma atenção ao Conexão ID, um programa do Sistema Mundial de Missões que leva informações missionárias, leva orientações aos obreiros e leva também um incentivo a todos aquelas que precisam se envolver com a causa missionária mundial. É através das missões que a igreja pode alcançar os confins da terra. É através das missões que o evangelho sai de uma cultura
para adentrar em uma outra e passa pela doutrina dos apóstolos para que isso aconteça. Hoje a minha palavra vai para os nossos obreiros do Ministério Igreja para Todas as Nações, na África, que tem passado por um problema muito sério, uma catástrofe, um ciclone. E nós estamos com a responsabilidade de conseguir recursos e empregar esses recursos na reconstrução de lugares, de lares danificados, de congregações, e ajudar para que a obra seja feita. Porém, nós precisamos vencer muitas barreiras. E é sobre isso que eu quero falar. Não basta apenas ter o desejo de fazer missão. Não basta apenas ter o interesse. Aliás, interesse é muito pouco, porque o interesse ele é baseado em uma conveniência. Mais que o interesse, é importante que cada cristão tenha um compromisso com a causa missionária. Porque quando o interesse é baseado na conveniência, se for conveniente, a pessoa faz. E se não for conveniente, a pessoa não faz. E acontece que a causa missionária, ela não é conveniente. A causa missionária, ela não é uma coisa gostosa de se fazer, nem agradável de se fazer. E a prova disto é que quando Jesus enviou os seus discípulos a fazer missão, a pregar às nações, aos povos, ele disse: eu vos envio como ovelha ao meio de lobos. E se você observar na história dos apóstolos, no martírio pelo qual eles passaram, você vai ver que fazer missão não é uma coisa gostosa. E é por isso que a igreja não conseguiu ainda conquistar os confins da terra. Uma coisa gostosa é ir para um culto festivo, onde tem coreografia, onde pregadores foram convidados e pagos com cachês para se apresentarem, e ele tem o entretenimento que a multidão precisa para dançar, para se rolar no chão, para sair dançando. É a zona do conforto. E missão é exatamente o contrário de tudo isso. É deixar esta zona de conforto, do alarido dos tambores, das comemorações festivas, dos templos encarpetados, com bancos aveludados, acolchoados, com a climatização, para sair, para sofrer os desafios de um mundo que é hostil ao Evangelho. Enfrentar, por exemplo, o islamismo radical, que decapita os cristãos. Enfrentar, principalmente, hoje o maior problema para fazer missão é a omissão missionária da própria igreja. Enfrentar os presidentes de convenções. Enfrentar os pastores que ganham R$1 milhão, 800 mil, 900 mil e não fazem nada por missão. Enfrentar o abandono dos campos. Então, fazer missão hoje é algo estritamente necessário, mas também estritamente e muito, absolutamente difícil. Por isso que nós precisamos nos municiar da palavra de Deus e exercer a nossa fé, a fé cristã, a fé que chama à existência as coisas que não existem, para vencer todos os percalços, inclusive nos campos missionários, onde há dissensão entre obreiros, onde obreiros não se compreendem, onde estão lutando pela liderança para ver quem manda mais, quem consegue mais. E tudo isso nós precisamos vencer. Eu sempre digo nos meus programas Conexão ID, que hoje o desafio maior da igreja não está do lado de fora, está do lado de dentro das organizações. Porque há uma mentira perniciosa sobre as missões, sobre congresso de missões, sobre culto de missões, que não tem nada a ver com a realidade
das missões. Igual o que está acontecendo na Venezuela, não tem nada a ver com democracia. Mas os que se apossaram do poder através da força, eles falam que estão fazendo isso pelo povo, defendendo o povo, é o governo do povo. Se você pensar qual é o país mais fechado do mundo, você vai lembrar de Coreia do Norte. E sabe como é o nome do país Coreia do Norte? República Democrática da Coreia do Norte. E eu estava falando isso com um obreiro nosso do Congo, e ele disse, aqui no Congo também, pastor, é República Democrática do Congo. E nós estamos vivendo uma ditadura, com uma guerra que já perdura por dezenas de anos. Então, não se iluda quando alguém lhe convidar para um congresso de missões, para um culto de missões, porque pode ser, eu não digo que em todos os lugares seja assim, mas na maioria, pela experiência que eu tenho, não tem nada a ver com missão, não tem nada a ver com apoio aos missionários, não tem nada a ver com tirar recursos dos rendimentos locais para enviar a uma terra distante, para alimentar a família de um missionário que está passando por problemas essenciais, a comida na mesa, a casa que foi derrubada pelo ciclone e precisa ser reconstruída. Eu não estou falando de palacete, eu estou falando de uma casa de barro coberta de palha. Eu estou falando de coisas mínimas. Mas vamos para a Bíblia para nós termos uma base para o que queremos falar hoje. Paulo, escrevendo a Tito, que era o seu discípulo, que ficou responsável para evangelizar e para cuidar de uma igreja em uma ilha chamada Creta. E Paulo, ele escreve no capítulo 1, versículo 5, desta forma: Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei. Aquele que for irrepreensível, marido de uma mulher, que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes. Porque convém que o bispo seja irrepreensível. A segunda vez, irrepreensível. O que é ser irrepreensível? Não precisar ser repreendido, não precisar de repreensão, de censura. Porque convém que o bispo seja irrepreensível como despenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância, mas dado à hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante, retendo firme a fiel palavra que é conforme a doutrina. A palavra que é conforme a doutrina. Preste atenção. Não é conforme as tradições africanas, nem conforme as tradições brasileiras, os costumes dos índios da Amazônia, mas conforme a doutrina. Não conforme os desejos dos pervertidos sexuais, lésbicas e homossexuais, que fazem uma igreja chamada inclusiva para incluir toda a podridão que a Bíblia não permite. Não, é segundo a doutrina da palavra de Deus. Não é a palavra de Deus que tem que se encaixar aos nossos desejos perversos, carnais, corruptos, cruéis, muitas vezes pornográficos. Não. Somos nós que devemos nos enquadrar no desejo de Deus.
nos consertar. Para isso tem que ser conforme a doutrina. Igreja que não tem doutrina é igual igreja que não faz missão. Na verdade não é igreja, é um embuste. É um refúgio social, é um clube religioso, mas não é igreja. Porque para ser igreja tem que ter a sã doutrina e tem que fazer missão. Tem que ter essas duas qualidades. Eu trabalhei muito tempo na área de pintura aqui nos Estados Unidos. Trabalhei primeiramente com os outros, sendo funcionário de empresas americanas. Depois montamos a nossa própria companhia e fomos trabalhar por conta própria. Porém, uma das coisas que eu aprendi logo nos primeiros dias trabalhando com pintura, quando chegava um novato, principalmente brasileiro chegando do Brasil, precisando de emprego, de trabalho, para ganhar dinheiro, para pagar as contas. E muitos não tinham experiência nenhuma com pintura. Mas para pegar o trabalho, eles diziam, não, eu sei pintar, já pintei. Às vezes pintou uma porta na casa, uma vez ou outra. Mas não tem nenhuma experiência como pintor profissional, que tem que ter um padrão de qualidade, tem que saber fazer o serviço, tem que entregar o serviço com qualidade. Mas as pessoas diziam, não, eu sei trabalhar com pintura. E muitas vezes, o capataz do serviço, nós tínhamos um capataz, que ele era bem, como é que eu posso dizer, rígido. E ele entregava um espanador, um duster. Duster é um pincel. Quando o pincel está de má qualidade, por exemplo, você trabalha muito com pincel. E quando o pincel fica imprestável para o trabalho, fica com os seus fios contorcidos, já não rende uma boa qualidade, aí a gente separa aquele pincel, não joga fora, separa ele, para ele servir de um espanador. Ele vai na frente, apenas tirando a poeira para o pincel, que é real, pintar. Então, o capataz dizia, olha, Calbi, para a gente saber se a pessoa entende mesmo de pintura, quando chega um aqui dizendo que é pintor, você dá para ele um pincel de limpar. Se ele pegar esse pincel e meter na tinta e começar a pintar, você já sabe que ele não entende nada de pintura. Que um pintor experiente jamais vai fazer isso, porque ele sabe que o serviço não vai prestar. A primeira qualidade que um pintor profissional tem que saber é a qualidade do pincel para fazer um bom serviço. Então dava para ele um espanador e ele tentava fazer alguma coisa. Esse não entende nada de pintura, despacha. Da mesma forma, eu despacho uma igreja que diz que é igreja, mas não faz missão. E tem um congresso de missão ou um culto de missão sem missionário, sem projeto missionário, sem estratégia missionária, sem investimento missionário. Que culto de missão é esse? É culto para inglês ver? Para onde vão as ofertas daquele culto? Então nós temos que ter muito cuidado, porque aqui fala que tem que ser conforme a doutrina, retendo firme a palavra que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Agora, voltando novamente a falar para os africanos. Nós formamos esse ministério para ser diferente, então nós não podemos ser iguais. Sem ficar pelejando por causa de poder, de dinheiro, de remessa. Chegou o momento de fazer outra coisa. Porque para pregar o evangelho, para estar diante de um púlpito, para pregar a palavra, tem que estar primeiramente comprometido com Deus. Eis que vos envio como ovelha ao meio de lobos, sede prudentes. E sede também simples. Tem que ter essas duas qualidades. Simplicidade e prudência. Simplicidade quando é preciso, prudência quando é preciso. Você vai ver Jesus dizendo, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. É muito fácil ver, por exemplo, a imagem de Jesus como uma criança. Deixai vir a mim as criancinhas, não as impeçais, porque das tais é o reino do céu. Mas depois você vê Jesus com um chicote na mão
e entrando no templo, revirando a mesa dos cambistas, abrindo as suas gaiolas, espalhando as suas moedas no chão. Eu já vi um pregador dizer que Jesus dava uma chicotada assim, igual o Indiana Jones. Não, é mentira de pregador. A Bíblia não fala isso. Jesus não espancou ninguém. Creio que também eles não esperaram. Se vem alguém com um chicote na mão para o meu lado, eu também vou correr. E eles foram expulsos dali do templo. Mas nós vemos Jesus com um chicote na mão. Que Jesus é esse? É o Jesus que precisa purificar a casa do Pai. Vocês transformaram a casa do meu Pai em um covil de salteadores. Nós precisamos de homens, de pregadores, que tenham coragem de enfrentar esse sistema religioso fraudulento, corrupto, covarde, que está esmagando com as missões. Por causa do benefício pessoal dos pastores, por causa dos aglomerados que gostam, deixa eu te contar, de patifaria. Não tem outra coisa. Porque eu vi uma vez um pregador vendendo a palma da sua mão num carimbo e o povo comprando por R$1.000. Isso é patifaria, isso é enganação, isso é gostar de ser enganado. Ontem eu estava vendo na posse do Nicolás Maduro na Venezuela, o povo com ele aplaudindo as palavras, falou por mais de 1 hora. Todo mundo sabe que a eleição foi roubada, que não apareceu ata, que não apareceu nada, mas estão lá aplaudindo. Eu fico pensando nesses pastores que estão frequentando as convenções, onde tem um presidente que é contra as missões, não faz nada por missão. Estão lá aplaudindo, apoiando tudo. Vamos construir aqui um elefante branco, vamos. Quanto é que tem que gastar? 1 milhão, 2 milhões, não tem problema, vamos gastar. Até quando, minha gente? Até quando vai se desprezar as missões? Por isso que muitas vezes nós temos que aproveitar os momentos que nós temos para falar essas verdades, verdades que outros não sabem, não conhecem. Quem não saiu para fazer missão não entende nada de missão, porque engole tudo aquilo que é oferecido no púlpito. Os fanfarrões do Evangelho fazem questão de pensar que as missões está tudo bem no mundo, que a igreja vai bem no mundo e eles podem gastar à vontade. Não, minha gente, não está bem. É igual o discurso do Maduro. A Venezuela não está bem. Tem 9 milhões de venezuelanos que fugiram do país por liberdade, por viver melhor. Mas tem aquela panelinha que está ali aplaudindo o Alexandre de Moraes, aplaudindo a corrupção, aplaudindo a miséria, aplaudindo o engano e aplaudindo a religiosidade falsa. Aplaudindo os magnatas do Evangelho, que estão se alimentando com o que é roubado da obra missionária mundial. Vocês vão pagar um preço muito caro. Oh, se vão. Já começou. Ouça a notícia dos jornais do que está se passando nos aglomerados religiosos. A confusão entre a liderança lutando pelo poder, nos meios judiciais, se degladiando. A igreja não precisava chegar a isso. Mas de quem é a culpa? Dos crentes. Dos crentes. A culpa é de vocês. A culpa é nossa. Porque nós deixamos ir longe demais. Leia a sua Bíblia no tempo de Jeremias. Jeremias capítulo 5, versículo 30 a 31. Coisa espantosa e horrenda se anda fazendo na terra. Os profetas profetizam falsamente. Os sacerdotes dominam pela mão dele. E o meu povo assim o deseja. É quem enche esses aglomerados e que paga a conta dos abusos cometidos que tem a culpa. Por isso que serão culpados como comparsas do mesmo crime. Eu falo com essa tenacidade, digo, porque eu conheço a causa missionária. Eu conheço o que falta nos campos. Eu conheço os
os gastos que são feitos abusivamente em igrejas do Brasil, por exemplo. O que justifica um pastor ganhar R$1 milhão? O que justifica? Se o presidente da República ganha 40. Agora você pode bater palma. Não, mas acontece que a igreja rende bem, mas para a obra de Deus. Para sustentar os missionários. Para plantar novas igrejas. Não para alimentar a ganância de um fanfarrão do evangelho. Porque há um versículo que se usa muito no meio fraudulento da igreja. Não toqueis os meus ungidos. Igual os deputados corruptos dizem assim, eu tenho a imunidade parlamentar. São os mais corruptos que fazem isso. Aliás, tem deputados que são eleitos apenas para ficarem imunizados. De qualquer julgamento. Não queira medir com a mesma régua os profetas de Deus que foram mortos no Antigo Testamento, o último deles, João Batista, apesar da sua história, está no Novo Testamento. Não queira colocar estes homens no mesmo pacote desses embusteiros que usam a Bíblia e fazem a igreja repetir como papagaio por causa do dinheiro que recebe. E quando vê que já está com o pé na cova, elege um outro igual para ficar no lugar. Igual o Hugo Chávez indicou Maduro, que está sendo pior do que ele. Portanto, minha gente, Paulo está dizendo para Tito, foi por esta causa que eu te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes. Se Deus te levantou para um trabalho obreiro, é para colocar em ordem as coisas que ainda restam. As coisas restantes, antes que acabem com tudo. Que Deus abençoe. E se você tiver coragem, compartilhe esse vídeo, que vai ser muito bom. Deus abençoe.